Escola de Psicanálise Koinonia. Curso completo de formação em psicanálise clínica. Módulo 7, aula 2, sentido. A linguagem não é uma somatória das palavras que compõem a língua. Mesmo que eu some todas as palavras possíveis encontradas em dicionários da língua portuguesa, nós ainda assim não temos linguagem. Para haver linguagem, é preciso que essas unidades sentido estejam inseridas em uma determinada forma de sentido. A linguagem cria lugares, estruturas onde as unidades de sentido podem acontecer. O sentido é indicar alguma característica específica de algo. Encaixando as unidades em uma estrutura, obteremos um de sentido ainda maior ou diferente de que o sentido das palavras separadamente. O resultado da linguagem não é um aglomerado de sentido, mas um novo sentido. É o sentido diferente do das parcelas. É como se eu somasse ou misturasse dois elementos químicos distintos. Cada qual tem sua especificidade, mas quando colocados dentro de uma mistura, ele vai se tornar um elemento totalmente diferente. Nenhum, nem outro, mas um terceiro. Existem na linguagem elementos estruturamentos que só farão sentido dentro da linguagem. A estrutura da linguagem é tão importante ou até mais importante do que as próprias palavras, pois se declararmos, por exemplo, o azul é céu, temos um grave problema de sentido. O sentido da linguagem não é oriundo da menor das unidades de sentido. Na linguagem, o sentido advém de estrutura, não das coisas, das palavras. Se eu mudo as palavras de lugar, isso é, a relação entre as palavras, eu mudo a maneira de entender as coisas. Antes de aprendermos o que são as coisas, temos que saber o lugar das coisas. O lugar produz sentido. A linguagem é que estabelece a ordem desses lugares, dessas relações, para produzir um sentido específico. A linguagem é a estrutura, a forma em que nós estabelecemos relações entre unidades de sentido. A semântica faz parte da linguagem. A gramática faz parte da linguagem. Discurso. O discurso é a pragmática do sentido. É a ação da linguagem. Imagine o quanto seria estranho alguém entender absolutamente tudo da gramática da língua portuguesa e não se comunicar. De que adianta conhecer as palavras, as regras da linguagem, as relações entre as palavras e não se comunicar, não falar, não escrever, não gesticular? A ação da linguagem no mundo se faz através do discurso. Imagine uma sentença, um exemplo extremamente intenso disso. Ela não é um conjunto de sentidos isolados e também não é uma regra gramatical ou semântica das palavras que estão ali. Ela é uma forma de ação no mundo. Absolvo ou condeno. São ações e tanto são ações que provocam reações. De alguma forma, ela é, portanto, ao mesmo tempo, a nossa prisão e a nossa condição de liberdade, pois não temos como ser livres sem o exercício da palavra. Perder a capacidade, manipulação da linguagem é uma prisão
para o homem, pois é um total impedimento ao acesso do sujeito ao mundo. A imagem aqui é a do escafandro. Perder a capacidade de ação da linguagem é como estar preso dentro de um escafandro, pois ele é condição de nossa liberdade. Nós não conseguimos agir no mundo sem ela, não conseguimos sequer pensar sem ela, mas ela é também a nossa única via de acesso ao mundo. Ela não nos diminui, pelo contrário, ela nos acrescenta, ela nos liberta. O sentido, portanto, é de alguma maneira circunscrito pelos limites da linguagem. Não há possibilidade de produção de sentido fora da linguagem. A linguagem circunscreve as possibilidades de sentido da palavra e do discurso. Olá, chegamos ao final da nossa aula. Preste atenção nas dicas importantes. Dica número 1. Faça o download da aula. Dica número 2. Após o download, estude a apostila para a prova. Dica número 3. Você pode tentar fazer a prova até 2 vezes sem pagar taxa extra. Você precisa alcançar 70% para ser aprovado. Final de aula. Te aguardo na próxima.